Antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Created using Powtoon. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Pastor Silvio Pinheiro da Conversão Senameb. E hoje, o que eu vou deixar para vocês é uma mensagem de Páscoa, Eu fico muito feliz que chegou Páscoa, Peça, E a minha mensagem de hoje que Elohim, ele falou no meu coração. Eu poderia aqui, nesse vídeo, falar todas as partes de Peça, que é Páscoa. Mas antes de eu começar a dar essa mensagem, queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu joinha, tá bom? Compartilhasse esse vídeo, clicasse no sininho para estar recebendo as notificações. Agora o YouTube ele tá só mandando notificações para as pessoas que mandam e clicam no sininho, E isso tem até dificultado um pouco. Então clica no sininho para receber as notificações, clica no gostei, se inscreve e compartilha para toda a sua família, tá bom? O que eu quero hoje, a mensagem que eu quero hoje trazer, para a amada igreja do Senhor é Êxodo 14, que fala toda a trajetória de Moisés. O que acontece? Pelo calendário judaico, nós estamos em Peça, Começou ontem, hoje é dia 1 de abril, dia 30, E vai toda semana, Vai toda semana, se encerra dia 7, 7. Então o que acontece? Eu poderia aqui falar toda a parte da parte da cerimônia, porque é como se fosse uma cerimônia e tal, Até pelo calendário judaico nós não chamamos Moisés, chamamos Moshe, E tem tantas outras coisas como o Haggadah, que é o livro que fala toda a trajetória que a gente lê e pensa, que é Páscoa. Então o que eu estou falando aqui é simplesmente cerimônia judaica, tudo isso que eu estou falando, tá bom? Mas eu vou trazer uma palavra em Êxodo 14, diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga ao povo que volte a acompanhar perto de Piranós, entre Migdol e o mar, acompanha a beira-mar em frente para Baal-Zefon. Verso 3. Então o faraó pensava, veja só, os israelitas estão andando sem rumo, eles estão presos entre o deserto e o mar, então endurecerei o coração de Faraó, e ele perseguirá o meu povo. Todavia eu serei glorificado com o que eu vou fazer com Faraó e com todo o seu exército. Aí os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Verso 5. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fingindo, ele e os oficiais mudaram a ideia e disseram, o que foi que fizemos? Como fomos deixar Israel passar para que Israel parasse de nos servir? Verso 6. Faraó mandou preparar logo sua carruagem e levou consigo o seu exército. Verso 7. Levou também 600 carros, escolhidos todos os carros do Egito, cada um era chefiado por um oficial e comandado do exército egípcio. Verso 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Vamos pular agora para o verso 11. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés, para morrer dessa forma no deserto seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existe túmulos para nós? Porque você fez isso conosco, fazemos-nos sair do Egito. Verso 12. Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizemos, deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer neste deserto. Verso 13. Moisés respondeu ao povo, não fiquem com medo, tenham calma e vejam o Senhor vai fazer para nos libertar, e vai ser hoje, aleluia, porque os egípcios que vocês estão vendo
não verão nunca mais. O próprio Senhor, o próprio Elohim vai lutar por vocês, portanto parem de reclamar. Verso 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está reclamando a mim? Manda o povo de Israel marchar. Continuando, verso 16. Quanto a você, estender a vara sobre o mar, e as águas se dividirão e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando em terra seca. 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, para que queiram atravessar também. E eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, ou seja, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra. Verso 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Verso 21. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e um forte vento oriental sobre a noite inteira e afastou o mar, e se tornou em terra seca, e as águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e a outra à sua esquerda. Verso 23. E os egípcios os perseguiram, e todos os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. De madrugada o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios, e causou grande confusão entre eles. Verso 25. Fez com que as rodas dos seus carros esparrassem. Vamos agora prosseguir e pular para o verso 26. Quando Israel já estava do outro lado, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas cubram os egípcios e os carros de guerra e seus cavaleiros. Verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o amanhecer o mar voltou à posição normal. Quando os egípcios tentaram fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor afogou no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó, que havia perseguido Israel pelo fundo do mar, e ninguém sobreviveu. Amém? Então, o que Elohim ele está falando para a igreja brasileira, né? Seja Assembleia, Batista, Pentecostal, Presbiteriana, o que Elohim ele está falando para a igreja, né? Através de Moshe, através desse tempo de Pessa, né? De Páscoa, é que possamos entender a travessia. O que o próprio Elohim ele diz para a igreja é atravesse esse mar, passe por esse mar. O mar pode ser representado a tribulação da nossa vida, pode ser representado como a tribulação que o mundo está vivendo agora, mas principalmente Faraó. Faraó representa o próprio inimigo, o próprio Egito. E o mar se abrindo significa que Deus ele está abrindo um caminho para a igreja atravessar e passar pelo meio. Então isso é o que o próprio Elohim ele está falando para a igreja. Possamos atravessar, atravesse o seu problema. Passe por cima do seu problema, né? É isso que Elohim ele está falando nesse tempo de Pessa, nesse tempo de Páscoa, né? Quando você se reunir na sua família, seja você judeu, ou judeu messiânico, ou evangélico, ou cristão, né? É importante você falar para a sua família a importância que Moisés, né, que Moshe, Deus usou Moshe para envergonhar Satanás e o inimigo Faraó. Então, Hagadá, né? É importante que você, se você for judeu messiânico, é importante que você leia Hagadá, né? Faça toda a parte da cerimônia, né? Entendendo a parte dos utensílios, tudo aquilo que tem que ser feito, né? Entendendo os princípios. Então assim você vai entender o que é que Elohim ele falou para Moshe, para Moisés. E é importante, querido ouvinte da palavra de Deus, que possamos entender peça, né? Eu falo sempre nem peça, né? Às vezes eu falo peças, né? Eu sempre falei peças, mas peças é meio, talvez inglês, né? Ou português, eita, é um linguajar de um jeito de fazer com que a palavra fique mais português, né? Mas o certo é peça, que possamos entender peça, né? Então, começou agora dia 30, vai até dia 7 de abril,
possamos entender esse significado que o próprio Elohim ele diz atravesse esse rio, atravesse o mar vermelho, atravesse os seus problemas, passe por cima desses problemas. Eu creio que isso é um sinal para a igreja estar mais junta, firme, em oração, em unidade, orando, se preparando para o arrebatamento e para o próximo reino milenar. Né? Não estou falando aqui de transição planetária, né? Transição planetária e reino milenar é outro assunto, né? Porque muitos confundem, não tem nada a ver. Então, que possamos entender, se preparar para o reino milenar, para o arrebatamento, principalmente para o arrebatamento. Então, o que Elohim está falando nessa mensagem, que eu quero deixar aqui, a mensagem de peça, de Páscoa, né? Para você, querido ouvinte, talvez você conheça como peças, né? Mas é o mesmo significado, que você possa entender a palavra Páscoa. Então, em todo o período que a gente comemora, que vai até dia 7 de abril, a cada dia, né, seguindo os passos da Haggadah, né, a gente vai lendo um pedacinho. Em Êxodo, se você for evangélico, assim, cristão, ou outra denominação, você pode começar a ler a parte que Moisés ele faz a travessia, né, o povo de Israel faz a travessia e vai até o final, até o período em que Moisés, ele, se eu não me engano, ele recebe as tábuas da lei, né? Perdão, vai até seguindo, né? Então eu vou deixar alguns versículos, alguns capítulos que você pode ler nesse período, né? E você entender. Você pode começar de Êxodo e ir até o fim. Você pode começar pela Haggadah, né? Você pode começar lendo, né, o período de Moisés e ir até o fim. Ou então, se você, exemplo, não tem a Haggadah, né, que é o livro que tem, que é um livro para ser lido em Pêssah, né, em Páscoa, né, você pode ler a Bíblia mesmo, né, e na Bíblia vem dizendo, né, o que deve ser falado, toda a trajetória, né, de Moshe. Então, dentro da parte judaica, nós temos vários utensílios. Tem o queará, né? É um prato redondo, onde tem vários tipos, né? Comemos o pão, mas é o pão sem fermento, né? Então, existem várias coisas, né? Eu digo pão, pessoal, porque muitos comem, né? Mas, assim, existem vários tipos, né, de cultura. E eu tenho que me aprofundar nessa parte de Pêssah, de Páscoa, para entender mais ainda, né, sobre a cerimônia ainda mais. A gente entende, mas é sempre bom se aprofundar. Mas o pouco que eu tenho, eu estou passando para vocês, né. Então é importante nós celebrarmos. E a mensagem que eu deixo nesse período de Moisés, em que Moisés atravessou junto com o povo de Israel, que o próprio Deus está falando, atravesse esse mar vermelho, atravessa, meu querido irmão, seja o pecado, seja tantos outros tipos de pecado, atravesse esse pecado, não importa o teu pecado, né? Se é parte de prostituição, drogas, vício, não importa. O que Elohim ele diz é: atravesse, passe por cima. Oh, aleluia, glórias, glórias, glórias. E o que o próprio Espírito de Elohim ele diz para a igreja, Orabacanta Arabachura, e a canta de face Adenai, é atravesse para receber a presença do grande eu sou, o grande eu sou, aleluia, santo, santo, holy, holy, o grande Deus, tu és digno, santo, santo, holy, holy. Possamos entender essa passagem, entender Pêssah, entender Páscoa, o período em que Moisés ele atravessa o Mar Vermelho e todo o povo de Israel junto com Moisés. Então eu creio que essa crise que vai vir sobre o Brasil, essa crise que está e que vai vir ainda mais, né, devido aos últimos dias, eu creio que é uma preparação que Deus está falando agora
e peça, né? Fique firme, atravesse essa tribulação. Então, para encerrar, né, eu quero deixar outras coisas, né? É importante que você leia o Paraxá, né? Paraxá, para quem não sabe, é, digamos assim, um versículo em judaico, né? Então, nós falamos Paraxá. Então, em peça é importante você ler toda essa parte. Então, começamos com Êxodo, nós vamos até Isaías, mas você também pode ler a Haggadah, né? A Haggadah é importante. Então, primeiro dia, nós lemos, é só uma sugestão, tá bom? Êxodo capítulo 12, 21 ao 51. Segundo dia, Levítico 22, do 26 ao 23 ao 44. Quarto dia, né? Eu li o segundo dia. Quarto dia, né? Êxodo capítulo 13, do 1 ao 16. Êxodo 22, do 24 ao 23 e 19. Números capítulo 9, do 1 ao 14. No sétimo dia, Êxodo do 13, do 17 ao 15 e depois 26. No oitavo dia de Páscoa, capítulo 15, do 19 ao 16, 17 e Isaías por último, oitavo dia, tá? E Isaías capítulo 10, do 32 ao 12 ao 6. São apenas sugestões que eu deixei aqui, estão digitadas aqui, né? E eu vou deixar aqui embaixo para você. Talvez eu faça até um outro vídeo indicando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas eu vou deixar aqui embaixo para quem se perder, tá bom? Então, você pode ler a sua Haggadah. Se você for evangélico, cristão normal, você lê, comece por Êxodo pela sua Bíblia, mas leia e entenda a importância